Ele estava sozinho na cozinha quando seu braço ficou dormente. Sua fala começou a ficar arrastada. E, em vez de congelar, ele fez uma coisa que lhe deu tempo até a chegada da ambulância. Eu sou o Dr. Howard Tucker. Passei décadas estudando longevidade, medicina de emergência e o que realmente salva vidas depois dos 60 anos. E a história de hoje ainda me impressiona, porque este homem não contou com a sorte. Ele usou o conhecimento. Sentado comigo está alguém que passou mais de um século observando o corpo humano sob pressão. Um médico que viveu guerras, revoluções médicas e as verdades silenciosas que a medicina moderna às vezes esquece. Dr. Shagyaki Hinahara, médico japonês, especialista em longevidade. Obrigado, Howard. O que aconteceu com aquele homem não foi raro. O que ele fez em seguida foi. É nessa parte que quero falar com mais calma, porque a maioria dos idosos ouve que os AVCs são súbitos, inevitáveis e puramente uma questão de destino. Mas a ciência conta uma história diferente. De acordo com dados dos Institutos Nacionais de Saúde e da Associação Americana de AVC, muitos AVCs evoluem em minutos, não em segundos. Essa janela é pequena, mas existe. E o que você faz dentro dessa janela pode mudar os resultados. Sim, o corpo muitas vezes dá sinais antes de entrar em colapso. Fraqueza, peso no rosto, confusão que parece sutil no início. A maioria das pessoas espera. É nessa espera que o dano se acelera. Então, neste episódio, não estamos falando sobre prevenção de anos atrás. Estamos falando sobre o que acontece durante um AVC, o que o corpo está fazendo, o que o cérebro está perdendo e o que uma ação simples pode fazer para retardar essa perda. Explicaremos por que isso funciona fisiologicamente, como afeta o fluxo sanguíneo, o fornecimento de oxigênio e o comportamento do coágulo, e por que os idosos, em particular, respondem tão bem a isso. Mas ainda não vamos revelar o método completo. Porque entender por que funciona é tão importante quanto saber o que fazer. Não para substituir o atendimento de emergência, mas para proteger o cérebro enquanto a ajuda chega. Quando as pessoas entendem o motivo, elas se lembram disso em situações de estresse, e a memória salva vidas. Então, continue conosco, porque o que interrompeu o AVC no meio do ataque não foi força, não foi medicação. Foi o tempo, o posicionamento e um corpo respondendo exatamente como foi projetado para responder. Doutora Hinahara, vamos começar por aqui. O que realmente acontece dentro do cérebro nos primeiros momentos de um AVC e por que esses momentos não são tão desesperadores quanto as pessoas acreditam? Vamos começar com os primeiros momentos críticos, a parte que a maioria das pessoas nunca vê. Quando um AVC começa, o que realmente acontece dentro do cérebro antes que o dano se torne permanente? Nos primeiros momentos, o cérebro não está morto. Ele está em pânico. O fluxo sanguíneo diminui ou é bloqueado. O oxigênio cai. As células nervosas param de se comunicar claramente, mas muitas delas ainda estão vivas. Elas estão esperando. Essa é uma distinção fundamental. Esperando, não falhando. Porque os idosos costumam ouvir que, uma vez que um AVC começa, tudo já está perdido. Essa crença é perigosa. Na realidade, o cérebro entra em um modo de sobrevivência. Ele interrompe os sinais. Ele diminui a atividade. O cérebro tenta se proteger de um colapso total. É por isso que os primeiros sintomas parecem estranhos, mas nem sempre dramáticos, como sensação de peso, formigamento, dificuldade para articular palavras e confusão que vai e vem. Exatamente. Esses sintomas não são aleatórios. São sinais de alerta. De acordo com uma pesquisa publicada pelos Institutos Nacionais de Saúde, NIH, os neurônios podem sobreviver por vários minutos com fluxo sanguíneo reduzido se a demanda de oxigênio for diminuída rapidamente, o que significa que o tempo ainda não acabou. Correto. Mas o tempo está correndo. Cada segundo importa. E o que o corpo faz durante esses segundos determina quanto tecido sobrevive. É aqui que a ideia de uma intervenção durante o ataque se torna real. Não se trata de interromper o AVC completamente, mas de retardar os danos. Sim, o cérebro tem o que chamamos de penumbra, uma zona circundante de tecido ameaçado, mas recuperável. Essa zona pode ser protegida temporariamente, se a dinâmica da circulação mudar. Isso é crucial, porque a medicina de emergência se concentra em restaurar o fluxo sanguíneo posteriormente. Mas aqui,
O objetivo é proteger o cérebro antes da chegada do socorro. Exatamente. E os idosos são particularmente afetados nesse aspecto. O cérebro em processo de envelhecimento é mais sensível à perda de oxigênio. Mas eles também reagem fortemente a mudanças de postura, pressão e respiração, algo que a maioria das pessoas nunca considera durante uma emergência porque o pânico toma conta. O corpo enrijece, a pressão arterial sobe, a demanda de oxigênio aumenta, o que acelera os danos. Então, o pior não é apenas o coágulo, é a resposta ao estresse que se sobrepõe a ele. Correto. O estresse estreita ainda mais os vasos. Aumenta a frequência cardíaca. Piora a esquise. Acalmar o sistema não é conforto, é fisiologia. E é aqui que o homem da nossa história de abertura fez uma escolha diferente. Ele não lutou contra o seu corpo. Ele trabalhou com ele. Sim, sem saber, ele apoiou a perfusão cerebral exatamente no momento em que mais importava. Explicaremos como. Mas antes disso, precisamos entender mais uma coisa. Por que os idosos frequentemente ignoram esses sinais precoces? E por que esperar parece razoável no momento? Porque os sintomas não parecem dramáticos. Eles parecem confusos, e a confusão atrasa a ação. É para aí que vamos agora. Por que os AVCs enganam a mente e como reconhecer o momento sem medo? Uma das partes mais perigosas de um AVC não é o coágulo, é a hesitação. Por que tantos idosos sentem que algo está errado, mas ainda assim optam por esperar? Por que os AVCs raramente se anunciam de forma clara no início? Eles são sussurrados. O cérebro fica confuso, não alarmado. As pessoas se sentem mal, não em perigo. Essa falsa calma é o que atrasa a ação. Eu vi isso em meus próprios pacientes. Eles se sentam. Dizem a si mesmos que vai passar. Não querem reagir de forma exagerada. E o cérebro os ajuda a racionalizar. Quando o oxigênio cai, o julgamento enfraquece, a tomada de decisões fica mais lenta, o próprio órgão que precisa de ajuda se torna menos capaz de pedi-la. Então, o AVC interfere na capacidade de reconhecê-lo. Exatamente. Isso está bem documentado. Estudos publicados no periódico Stroke mostram que o AVC precoce reduz primeiro a função executiva. Isso significa que o planejamento, a urgência e o julgamento diminuem antes da força ou da consciência. Isso explica por que as pessoas dizem coisas como: "Eu não achei que fosse sério ainda." Sim, o cérebro se protege emocionalmente minimizando o perigo. Especialmente em idosos que já vivenciaram desconforto antes. Eles estão acostumados a ignorar os sintomas. Há também o medo. Medo de hospitais, medo de estar errado, medo de causar problemas. O medo aumenta a hesitação. E a hesitação aumenta os danos. É por isso que a educação é importante antes da emergência, não durante ela. Por quê? Uma vez que a confusão se instala, a lógica já está comprometida. Correto. É por isso que o conhecimento praticado salva vidas. Quando a mente não consegue raciocinar, ela recorre à memória e ao hábito. Isso nos leva de volta ao homem na cozinha. Ele não decidiu o que fazer naquele momento. Ele se lembrou. Sim, seu corpo respondeu mais rápido do que seu medo. Essa resposta reduziu o estresse, diminuiu a demanda de oxigênio e aumentou o fluxo sanguíneo para o tecido cerebral vulnerável. E essa resposta não exigiu força, medicação ou equipamento. Exigia posicionamento, respiração e compreensão de como o corpo se comporta sob pressão, que é exatamente o que vamos detalhar a seguir. O princípio por trás da ação, não o passo em si ainda, mas por que ele funciona em nível biológico. Porque quando os idosos entendem o motivo, eles não entram em pânico, eles agem. E agir cedo é o que diferencia a recuperação do arrependimento. Quando voltarmos, explicaremos a única mudança fisiológica que pode dar tempo ao cérebro durante um AVC, e por que ela funciona mesmo antes do início do tratamento médico. Agora, chegamos ao ponto de virada, a parte que as pessoas não esperam. O que realmente dá tempo ao cérebro durante um AVC antes do início do tratamento? Tudo se resume ao equilíbrio de oxigênio e à pressão, não a medicamentos, não a força. O cérebro sobrevive quando a demanda de oxigênio cai mais rápido do que o fornecimento de oxigênio. Isso parece simples, mas a maioria das pessoas faz o oposto em uma emergência. Sim, o pânico aumenta a frequência cardíaca. A respiração fica superficial.
A pressão arterial sobe. Tudo isso aumenta a demanda do cérebro exatamente no momento em que o fornecimento é comprometido. Então, o cérebro está sendo solicitado a trabalhar mais com menos combustível. Exatamente. Essa discrepância é o que mata o tecido. Não instantaneamente, mas progressivamente. E é aqui que o corpo ainda nos dá alguma vantagem. Sim, o corpo humano tem mecanismos internos para proteger o cérebro durante estados de baixa oxigenação. Vemos isso em mergulhadores e em pessoas que desmaiam, em certos reflexos que direcionam o sangue para órgãos vitais. Significa que o corpo sabe como priorizar o cérebro. Sabe, mas o estresse desativa esses mecanismos. A calma os ativa. Isso é contraintuitivo. A maioria das pessoas pensa que ação significa movimento, esforço, fazer mais. Nesse caso, fazer menos é mais. Reduzir o esforço, diminuir a resistência, permitir que o sangue se mova para onde é mais necessário. Portanto, a intervenção não se trata de combater o AVC. Trata-se de cooperar com a fisiologia, apoiando essa atividade cerebral, protegendo a penumbra, ganhando minutos. E esses minutos importam. Importam imensamente. Estudos do NIH mostram que cada minuto de um AVC isquêmico não tratado pode destruir quase 2 milhões de neurônios. Retardar esse processo muda os resultados, o que reformula o objetivo. Não impedir o AVC, mas desacelerar a curva de danos. Correto. Pense nisso como colocar o cérebro em modo de baixo consumo de energia enquanto a ajuda está a caminho. E isso é algo que os idosos podem fazer sem treinamento, sem riscos. Sim, mas somente se eles entenderem o princípio antecipadamente. Porque sob estresse, a memória guia o comportamento. É por isso que estamos omitindo a etapa exata. Porque sem entender esse fundamento, as pessoas o esquecem ou o utilizam incorretamente. Exatamente. O conhecimento sem contexto desaparece sob o medo. A compreensão permanece. Quando voltarmos, conectaremos esse princípio diretamente ao corpo. Como a postura e o posicionamento influenciam o fluxo sanguíneo para o cérebro em tempo real, e por que uma posição pode proteger o cérebro silenciosamente, enquanto outra pode piorar as coisas. É aqui que tudo se torna prático. É aqui que a teoria encontra o corpo. Como algo tão simples como a postura ou o posicionamento pode alterar o que acontece no cérebro durante um AVC. O sangue não se move isoladamente. Ele responde à gravidade, à pressão e à resistência. O cérebro é especialmente sensível a essas forças durante um AVC. Isso significa que a posição do corpo pode tanto ajudar quanto prejudicar o fluxo sanguíneo para o cérebro. Exatamente. Certas posições aumentam o esforço sobre o coração. Outras reduzem o retorno venoso. Algumas aumentam a pressão intracraniana sem que as pessoas percebam. E em uma emergência, a maioria das pessoas instintivamente escolhe a posição errada. Sim, elas andam de um lado para o outro. Sentam-se eretas e tensas. Deitam-se de costas e entram em pânico. Cada uma dessas posições pode piorar o estresse cerebral, dependendo da situação. É surpreendente ouvir isso, porque essas reações parecem naturais. Natural nem sempre significa proteção. Quando o medo toma conta, os músculos se contraem. A respiração fica curta. A pressão dentro do crânio pode aumentar, o que é a última coisa que o cérebro precisa quando o fluxo sanguíneo já está comprometido. Correto. O objetivo não é o conforto. O objetivo é o fluxo sanguíneo ideal. Levar sangue suficiente ao cérebro com a menor resistência possível. Então, a postura se torna uma ferramenta, não um detalhe. Sim, estudos em neurologia de emergência mostram que o posicionamento da cabeça e do corpo pode influenciar o fluxo sanguíneo cerebral em segundos, especialmente em idosos, porque os vasos sanguíneos envelhecidos são menos elásticos. Exatamente. Pequenas mudanças de pressão ou ângulo têm um impacto maior. O que um corpo mais jovem tolera facilmente, um cérebro mais velho pode não tolerar. Isso explica por que os idosos podem piorar um AVC sem querer. Sem saber, eles se esforçam, se contraem, prendem a respiração. Tudo isso rouba oxigênio do tecido cerebral vulnerável. E o homem da nossa história evitou essa armadilha. Ele evitou. Seu corpo entrou em um estado protetor em vez de um defensivo. Essa decisão não aconteceu por acaso. Não.
Aconteceu porque ele já tinha ouvido essa informação antes. Ele não precisou pensar. Ele se lembrou. O que nos leva à pergunta mais importante: quando exatamente isso deve ser usado e quando não deve? Porque o momento certo importa, e o uso indevido importa. É para isso que vamos agora. Para quem isso se aplica? Para quem não se aplica? E como reconhecer o momento certo, sem adivinhar antes de explicarmos a ação completa? Precisamos traçar uma linha clara. Isso não serve para todas as situações e não se destina a substituir o atendimento de emergência. Correto. Isso é uma ponte, não uma cura. Serve para proteger o cérebro enquanto a ajuda está a caminho, não para atrasar o pedido de ajuda. Então, vamos ser bem claros. Quando isso deve ser usado? No momento em que os sintomas de AVC aparecem e os serviços de emergência estão sendo contatados ou já estão a caminho, fraqueza em um lado do corpo, dificuldade para falar, paralisia facial, confusão repentina. Ou seja, a ação e o pedido de ajuda acontecem simultaneamente. Sempre juntos, nunca em vez do tempo. O tratamento hospitalar ainda é importante. Isso simplesmente protege o cérebro durante esse período. E quando isso não deve ser usado? Se a pessoa perder a consciência, se houver um trauma grave, ou se a respiração se tornar instável. Nesses casos, os protocolos de emergência padrão têm prioridade. Essa distinção é crucial, porque os idosos às vezes hesitam por medo de fazer a coisa errada, e é por isso que a clareza salva vidas. Este método é suave, de baixo risco, mas requer atenção. Outra preocupação que as pessoas levantam é a pressão arterial. Muitos idosos temem piorá-la. Isso é compreensível, mas o pânico aumenta-lhe a pressão arterial muito mais do que este método jamais poderia. O objetivo aqui é a estabilização, não a estimulação. E é aqui que a mentalidade importa. Sim, calma não é passividade. Calma é proteção. Ela diminui a demanda de oxigênio. Ela estabiliza a circulação. Ela favorece a sobrevivência. O homem da nossa história não pensou: vou impedir um AVC. Ele pensou: vou dar uma chance ao meu cérebro. Essa perspectiva importa, porque quando as pessoas se sentem empoderadas em vez de impotentes, o corpo responde de forma diferente. O que nos leva ao passo final. Sim. Agora que a ciência está clara, o momento certo está claro e os limites estão claros, podemos finalmente explicar a ação em si, passo a passo, de forma simples e segura. E por que os idosos devem praticar e memorizá-la, antes mesmo de precisarem dela. Agora, juntamos tudo. A ciência, o momento certo, o posicionamento. O que exatamente ele fez naquele momento? Ele abaixou o corpo. Não ficou de pé. Não andou de um lado para o outro. Não se sentou ereto, tenso. Mudou de posição deliberadamente. Sim. Deitou-se de lado, não de costas, nem de bruços, de lado. E manteve a cabeça ligeiramente elevada, não muito alta, apenas o suficiente para reduzir a pressão. Correto. Essa posição favorece a drenagem de Vênus, mantendo o fluxo sanguíneo cerebral. Reduz o esforço do coração e diminui a pressão intracraniana. Só isso já ajuda o cérebro. Ajuda sim, mas havia mais uma parte. A respiração. Sim. Respiração lenta, profunda e controlada pelo nariz. Expirações mais longas do que inspirações, o que sinaliza ao sistema nervoso para relaxar. Exatamente. Isso diminui a frequência cardíaca, reduz os picos de pressão arterial e diminui a demanda de oxigênio no cérebro. Assim, o cérebro está pedindo menos, ao mesmo tempo que o fluxo sanguíneo está sendo favorecido. Esse equilíbrio é tudo. É isso que protege a penumbra. E ele não se moveu desnecessariamente. Não. O movimento aumenta a demanda. A imobilidade preserva o tecido. Isso parece simples demais. Simples não significa fraco. O corpo usa essa resposta para sobreviver há milhares de anos. De lado, cabeça apoiada, respiração nasal lenta. Sim, enquanto os serviços de emergência são contatados ou já estão a caminho. Isso não é um tratamento. É uma postura protetora. E por que isso é especialmente importante para idosos? Porque os vasos sanguíneos mais velhos respondem de forma mais drástica ao estresse e à pressão. Reduzir a tensão pode preservar a função por mais tempo.
Isso explica por que ele recuperou a clareza da fala antes da chegada da ambulância. Ele ganhou tempo, e tempo salvou neurônios. Isso é algo que todo idoso deve se lembrar. Não com medo, mas com confiança. Porque saber o que fazer substitui o pânico por propósito, e propósito muda a fisiologia. Em nossa sessão final, falaremos sobre como se lembrar disso sob estresse e como ensaiar mentalmente para que se torne automático, porque a preparação, e não a reação, é o que realmente salva vidas. Saber disso só ajuda se você se lembrar no momento, sob estresse, sob medo. Como os idosos podem garantir que isso não desapareça quando mais importa? Praticando quando estão calmos. O cérebro não responde à altura da situação. Ele recorre ao que se lembra. Isso é algo que a medicina de emergência comprovou repetidamente. Sim, pilotos, cirurgiões, socorristas, todos treinam não porque esperam pânico, mas porque o pânico apaga o pensamento. E os idosos merecem essa mesma vantagem. Absolutamente. Não se trata de força ou velocidade. Trata-se de familiaridade. Então, como se pratica algo assim? Você visualiza. Você imagina os primeiros sinais, a sensação de peso, a confusão, e em seguida, imagina a resposta. Deitado de lado, cabeça apoiada, respiração lenta, sem pressa, sem adivinhação. Exatamente. O ensaio mental ativa as mesmas vias neurais que a prática física. Significa que o corpo se lembra mesmo quando a mente está sobrecarregada. Correto? É por isso que os atletas visualizam, e por que os idosos também deveriam. Com que frequência isso deve ser feito? Brevemente, ocasionalmente, sem obsessão, apenas o suficiente para familiarizar. Porque o medo vem da incerteza. E a certeza gera calma. A calma protege o cérebro. Há também algo empoderador nisso. Sim, restaura a autonomia. Em vez de esperar impotentes, os idosos sabem que têm um papel. Não para curar, mas para proteger, e essa mudança por si só reduz os hormônios do estresse, o que ajuda ainda mais o fluxo sanguíneo. Então, o ato de lembrar se torna parte do tratamento. Exatamente. O cérebro responde à crença e à preparação. Esse é um pensamento poderoso. É porque envelhecer não significa se render. Significa sabedoria. Em nossos momentos finais, quero deixar os ouvintes com uma mensagem clara, uma frase que possam se lembrar. Algo simples, algo constante. A maioria das pessoas pensa que a sobrevivência se resume à força, à velocidade ou à sorte. Mas o que salvou este homem não foi nada disso. Foi a memória e a capacidade do corpo de responder quando a mente não conseguia. Ele não lutou contra o AVC. Ele não tentou vencê-lo com a mente. Ele deu espaço, tempo e oxigênio ao seu cérebro. E isso levanta uma questão silenciosa. Quantos resultados mudam não por causa da medicação, mas por causa do que acontece nos minutos antes da chegada da medicação? Essa questão importa, porque as emergências não perguntam se você está pronto. Elas apenas revelam se você está. Se essa informação nunca precisar ser usada, esse é o melhor resultado. Mas se precisar, lembrar dela pode significar a diferença entre a recuperação e a perda. Apoio lateral. Respiração lenta, simples, humano, poderoso. E aqui está o que a maioria das pessoas nunca percebe. O corpo já sabe como sobreviver. Ele só espera por permissão. Da próxima vez que seu corpo sussurrar, você saberá como